A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, me chame de Asnária, ovelha ali da pastora Socorro, e eu estou hoje trazendo aqui a continuação do capítulo 18 de 1 Samuel. Nós vamos aí para a parte 2 desse capítulo. O título do nosso tema, da nossa lição de hoje, diz assim: o cântico das mulheres indigna Saul. Eu gostaria de convidar a amada igreja a ler do versículo 7 até o versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E as mulheres tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha uma suspeita em Davi. E aconteceu, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha à mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou em si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Aleluia! Então eu vou iniciar aqui falando do versículo 7, né? Que era quando as mulheres, elas começaram a responder uma à outra, e elas cantavam e falavam em 2 vozes, com um grupo que citava a primeira frase assim, igreja: Saul feriu os seus milhares, e a outra clamava e declarava assim: porém Davi os seus 10 milhares. O rei Eli irou-se ao perceber a diminuição da sua popularidade e a fama crescente de seu jovem capitão. Para alguém que prezava a opinião do povo como Saul, parecia que Davi já tinha tudo, exceto a própria coroa. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, isso é, vigiava-o com muito ciúme. Além do versículo 8, nós vamos ver o quê? O apreço que Saul tinha por Davi se convertendo em inveja, quando o povo começou a aplaudir os feitos de Davi. Então Saul, ele teve um ataque de inveja, igreja. E a inveja pode parecer que não é um pecado grave, porém não é isso aos olhos do Senhor, tá? A inveja é gravíssima. Quando um coração orgulhoso encontra-se com lábios bajuladores, tende-se uma conjuntura perigosa. E quem disse isso foi João Flávio, escritor e ministro presbiteriano do século 17. Ao que parece, o cântico das mulheres não afetou Davi, mas enfureceu Saul. O rei já havia perdido seu reino, lá no capítulo 15, versículo 28. Mas ainda assim perguntou: o que lhe falta senão o reino? O que falta para Davi, se não o reino? A reação de Saul ao sucesso de Davi foi exatamente o oposto da atitude de João Batista quando lhe falaram sobre o grande sucesso de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Está lá em João 3,30. Foi essa a resposta que João Batista deu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem sou eu diante da glória do Filho de Deus? Quem sou eu diante de Jesus o Nazareno? A inveja, igreja, é um inimigo traiçoeiro e perigoso. Ele é um câncer, tá? Que corrói lentamente nossa vida interior e que nos leva a dizer e a fazer coisas terríveis. Provérbios 14:30, tá? Descreve-a corretamente como podridão dos
ossos. É a dor que sentimos dentro de nós quando alguém realiza ou recebe algo que pensamos que nos pertence. A inveja é o pecado de pessoas bem-sucedidas que não suportam ver outras, terem ali sucesso, terem novas posições e ainda mais cedo ou mais tarde tomarem o seu lugar. Somos, por nossa própria natureza, seres orgulhosos que desejam reconhecimento e aplausos. E desde a infância somos ensinados a competir. O Dr. Bob Coke lembrava-nos com frequência de que todo mundo ostenta uma placa que diz: por favor, façam com que me sinta importante. Boa parte da publicidade moderna, igreja, ela é desenvolvida a partir da inveja. E ela entra em contraste astuciosamente, com aqueles que têm e aqueles que não têm, instigando-nos estes últimos a comprar seus novos produtos e a ficar em dia com aqueles que têm. Ou seja, se eu não tenho, eu vou ter. E aí eu vou ficar ali nessa disputa com quem tem. Então, as pessoas invejosas, elas estouram o limite do cartão de crédito, para comprar coisas de que não precisam, com o simples objetivo de impressionar outras pessoas que nem sequer, igreja, se importam. Mas a inveja conduz facilmente à ira. Isso explica quando, Saul atirou sua lança em Davi. E o rapaz estava tentando acalmar o rei e ajudá-lo a superar sua depressão. O Senhor permitiu que Davi escapasse e quando Davi voltou à presença do rei, Saul tentou matá-lo outra vez. Como é que pode, igreja? Que homem era Saul? Saul vai lá, tenta matar Davi, não consegue. Vai lá e tenta uma segunda vez matar o menino. É provável que esses dois acontecimentos, igreja, tenham ocorrido depois da vitória sobre Golias, mas antes de Davi ser nomeado oficial do exército. E, no entanto, Davi permaneceu fiel ao seu rei. Ele permaneceu fiel ao rei. Então, Saul ele vai tentar matar Davi porque tinha inveja da sua popularidade. Mas Davi ele continuou a proteger e a consolar Saul. Olha a diferença do servo de Deus aí. Talvez haja pessoas com inveja de você e que tenham te atacado de alguma maneira. Eu não sei, igreja, mas o Senhor sabe. Elas podem se sentir intimidadas pelas suas qualidades, que as tornam conscientes de suas próprias deficiências. Seria natural revidar ou evitá-las. Uma reação melhor é ter amizade com elas. Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 44. É pedir a Deus forças para continuar amando-as, como Davi continuou amando a Saul. E isso é lindo, igreja. Davi ele vai continuar sendo humilde e amando a Saul, estando do lado de Saul. Então nós vamos ver uma série de atentados da parte de Saul contra a vida de Davi. O primeiro vai acontecer um dia depois do despertar do ciúme do rei. O mau espírito da parte de Deus, lá no versículo 10. A palavra vai nos falar também que Saul profetizava no meio da casa, Esse profetizava no meio da casa vai vir do verbo hebraico nabá, que deriva de uma raiz que significa borbulhar como uma fonte e refere-se a um discurso extasiado, igreja? É importante recordar que no Antigo Testamento havia tanto profetas falsos como profetas verdadeiros. Lá em 1 Reis 22, 22. Então, enquanto Davi tocava para tranquilizá-lo, Saul apanhou uma lança e tentou encravá-lo na parede. Isso aconteceu 2 vezes, como eu já falei aqui. Então, pela expressão se desviou dele, entende-se que o quê? Que ele escapou da presença dele. Mesmo em seu estado alterado, Saul ele temia Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Então nós vamos ter o quê? A inveja e a ira
e depois vai vir o medo sobre Saul. Então o Senhor, ele protegeu seu servo Davi da mão homicida de Saul, tá? Fato que só fez crescer o medo de Saul, e sem dúvida o rei sabia que estava ali diante de uma batalha perdida, pois o Senhor estava do lado de Davi e havia retirado seu espírito de Saul. Porém, Saul manteve uma fachada de valentia na tentativa de impressionar seus oficiais com sua autoridade. Mesmo que Saul tenha errado o alvo, as pessoas ao seu redor entenderam a mensagem inequivocada que o rei estava transmitindo. Saul é o rei e seu desejo é que Davi seja morto. Essa era a mensagem que o povo estava entendendo, igreja. Então, meus amados, mesmo ali no estado que Saul ele se encontrava, naquele estado alterado, ele temia Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul, como eu já falei. Então o rei colocou Davi no comando de uma companhia de soldados, e sem dúvida na esperança que ele morresse em alguma batalha. O resultado foi apenas o de tornar o filho de Jessé mais conhecido entre o povo. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 14 que ele se conduzia com prudência, que ele era ali bem sucedido, né, na presença do Senhor. E o versículo 16 vai dizer assim: porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Então o povo de Israel amava Davi, amava estar com Davi, entrava e saía, ou seja, encontrava Davi, estava na presença de Davi. E para a honra e glória do Senhor, nós vamos ver o crescimento de Davi na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, que o Senhor possa ter falado grandemente ao teu coração através dessa passagem, através deste áudio, e que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família, e que o Senhor possa encher a tua casa com as bênçãos vindas do céu, do Espírito Santo de Deus, que você seja uma mulher abençoada, um homem abençoado, a qual não tem inveja no seu coração, mas tem prazer na obra do Senhor, em fazer as coisas para Deus, né? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, meu irmão, que o Senhor possa encher a tua vida com as bênçãos, com a graça dele, e que a sua casa seja abençoada, em nome de Jesus.